Gravando. Bom dia a todos. Feliz sábado. Na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste sábado, nesta hora, nós iremos juntos estudar acerca desse tema: a imagem e a forma de Deus. Nós vamos aprender alguma coisa, certamente, nesse momento, acerca desse tema, que é muito importante que nós compreendemos. Porque nós cremos num Deus todo-poderoso, um Deus invisível, mas que Ele tem uma imagem. Ele tem uma forma. Ele é um Deus pessoal. E Ele tem a sua imagem e a sua forma. O primeiro texto nós vamos analisar aqui o apóstolo Paulo falando em Filipenses capítulo 2, versículo 6, falando acerca de Cristo, porque Cristo Jesus é o centro de toda a Bíblia. O Pai, Ele é glorificado no Filho. E é acerca do Filho que as Escrituras, desde o Gênesis capítulo 1, versículo 1, falam, até o último versículo do Apocalipse. Diz acerca de Cristo, dizendo que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então percebam que mesmo Ele vindo se fazer homem, mesmo na forma de homem, Ele vivia na forma de Deus. E ser Deus e ter a forma de Deus, isso não era usurpação. Era de direito. Trata-se aqui do Filho de Deus. Aí, conforme nós vemos aí, escrito em 1907, um instrutor jovem, né? Ele achava que não era roubo ser igual a Deus. E não era mesmo. Esse texto está perfeitamente em conformidade com o texto anterior que nós lemos de Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Nós vamos ler o versículo 7 de Filipenses. O que ocorreu? O verso 2, ele não teve por usurpação. Ele se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Aqui, ele não se esvaziou de ser Deus. Não, ele se esvaziou da forma. E passou agora a tomar uma forma de servo. Agora se fazendo igual aos homens, semelhante a eles. Então, se os irmãos quiserem participar, vai enriquecer, tá? Mais aí no estudo. E ainda agora no instrutor jovem, ainda em 1900, mesma página 362, Cristo voluntariamente se esvaziou e assumiu a forma de um servo. Ele fez isso de forma voluntária. Em Atos dos Apóstolos, na página 134, está dizendo que Cristo se revestiu da forma humana para que pudesse alcançar a humanidade. Um Salvador divino, humano, era necessário para trazer a salvação ao mundo. Então, para o mundo ser salvo, só havia um jeito de salvar esse homem. Era unindo duas naturezas, uma humana
agora na divina. Nós precisávamos de um Salvador. Esse Salvador, ele teria que ser divino, mano, com as duas naturezas. Para que nós pudéssemos, um dia de volta, acreditando nesse Salvador, voltar àquela natureza do qual Adão foi feito no Éden. A natureza perfeita na conformidade com a lei de Deus. E agora Cristo, para nos dar essa outra oportunidade, ele teve que nascer, tá, na humanidade, para nos dar essa oportunidade, para podermos readquirirmos, pelo poder de Deus, viver numa natureza do qual Adão viveu nos seus primeiros dias lá no jardim do Éden. Então esse Salvador divino humano deve ser compreendido por cada um de nós, porque essa natureza dele é tudo para nós, e também a sua divindade é a certeza da salvação para cada um de nós, sabendo que foi aquele que criou o homem, e unicamente ele poderia ser o seu Salvador. E esse que criou o homem, que era só divino, passou agora também a ser homem. Isso era necessário para trazermos a salvação. Na meditação matinal, recebereis poder, na página 24, está dizendo que Cristo veio ao nosso mundo porque ele viu que os homens haviam perdido a imagem e a semelhança, ou seja, a imagem e a natureza de Deus. O que é que o homem perdeu? Imagem e natureza. Quando foi para fazer o homem, Deus disse a seu filho, em Gênesis 1:26, façamos o homem conforme a nossa. O homem perdeu essa imagem e a nossa semelhança. Também não era só no físico, também no mental, no intelectual, no espírito. Ele também foi feito semelhante a Deus. A natureza perfeita estava de acordo com a lei de Deus. E o homem também perdeu isso. Perdeu a natureza de Deus, porque transgrediu a lei de Deus. A lei de Deus é um caráter de Deus. Irmão, eu lembro também uma mensagem da profecia, fala desse texto aí, claro que em outro livro, mas como diz aí que Cristo veio ao nosso mundo porque viu que os homens haviam perdido a imagem e a natureza de Deus. Lá eu li também que ele veio exatamente por isso. Quando Cristo veio lá na Judéia, naquele tempo, não foi por acaso que ele veio naquele tempo, não. Foi determinado que ele viesse naquele tempo, exatamente disse que era o tempo que a imagem de Deus estava muito mais perdida no homem do que era antes. Diz que naqueles tempos de Jesus, Satanás tinha possuído tanto os seres humanos, e diz que eles já estavam parecidos com Satanás. Era como que Satanás estivesse possuindo aquelas pessoas realmente. Diz que eles faziam tanta coisa que a imagem de Deus estava destruída realmente. E que quando olhava para as pessoas, não via mais a imagem de Deus, mas a imagem de Satanás. Aí Cristo veio exatamente nesse período para poder restaurar. Diz que naqueles tempos lá, a grande maioria daqueles milagres que Cristo fez, de curar, de libertar as pessoas deficientes, a maioria daquelas doenças não eram naturais. Diz que eram espíritos malignos deformando as pessoas. Aí foi o período que Cristo veio para exatamente corrigir o que estava sendo feito. Expelir aqueles demônios que estavam destruindo a imagem de Deus diante daquelas pessoas. É verdade. Então essa participação enriquece o estudo e fica bem atrativo.
convido que as mulheres quiserem participar, podem só levantar o dedinho aqui e a gente passa o microfone. Até mesmo porque nós somos conhecedores, né? E que as mulheres podem falar e podem profetizar, isso contradizendo alguns, né? Que são contrários a alguma coisa nesse sentido, mas nós devemos participar juntos. Isso aqui é encaixado no profetizar. Então, tanto homens como mulheres podem participar, bem como as crianças também, se quiserem, tá? Fica à vontade, irmão. Comentando aqui o texto de Filipenses 2, verso 7, que o senhor já tinha citado, diz assim: no cuidado de Deus. O Filho de Deus abriu mão de seu santo manto real e deixou sua coroa de rei para vir à terra como uma criança. As outras, Cristo, a luz do mundo, velou o ofuscante esplendor de sua divindade e veio viver como homem entre os homens, a fim de que eles pudessem, sem ser consumidos, vir a relacionar-se com seu Criador. O manuscrito 141 de Ellen G. White, de 1901, diz que a natureza de Deus, cuja lei havia sido transgredida, e a natureza de Adão, o transgressor. Perceba que agora essas duas naturezas, como é que elas se uniram? Que tipo de natureza era essa? Uma era a natureza de Deus, a outra a natureza de Adão. Uma a natureza perfeita, a outra a do Adão que ele transgrediu. Foi nessa condição que Jesus Cristo se submeteu a vir na natureza do homem, para poder resgatar esse homem que havia transgredido. É por isso que alguns defendem o pré-lapsarianismo e o pós-lapsarianismo ao mesmo tempo. Mas o que acontece é que Cristo veio numa natureza pós-lapsariana, ou seja, pós-queda. Porque antes da queda, Adão era a natureza de Deus. Então foi nessa natureza que Deus, tá, se revestiu com a outra, de Adão, para poder resgatar o homem. Porque se ele não tivesse vindo na natureza do Adão, o transgressor, como era que ele ia resgatar o transgressor? Não tinha como. Esse aqui faz parte e é o plano da redenção para redimir o homem. Então, uniram-se em Jesus agora o Filho de Deus e o Filho do homem, o divino humano. Esse era o Salvador que a raça precisava, o divino humano. Nessas duas naturezas, divino e humano. O divino, ele é o nosso Deus. O humano, ele é nosso irmão mais velho. O fundamento da educação, fundamento da educação cristã, página 408, de acordo com o grande plano da redenção da raça caída, quando Adão se tornou transgressor da lei de Deus, no grande plano da redenção estava previsto agora Cristo vir e fazer um de nós. E esse grande plano da redenção da raça caída foi levado a efeito na vida de Cristo em carne humana, real, na questão da plenitude dos tempos. Ele veio no momento certo, né, de ser irmão dele, onde a raça já havia decaído o suficiente do momento em que Cristo deveria vir. E apresentar de que é possível, na pior das fases
do pecador é possível ainda um resgate. O Desejado de Todas as Nações, na página 117, diz que Cristo tomou sobre si as fraquezas. Ele não tomou só a humanidade, ele tomou as fraquezas dela. E dela degenerada. Foi isso aí que ele tomou sobre si. Alguém pode dizer, mas que ele tomou sobre sua perfeição divina, agora uma humanidade degenerada. Isso pode? Pode, claro, está escrito. A fé vem pelo ouvir, mas ouvir está escrito, não assim diz o Senhor. E de acordo com esse grande plano de Deus, o plano para salvar o homem, foi unicamente assim que podia salvar o homem. Mas com Deus, sua declaração unicamente mesmo, tá? Tomar sobre a cabeça do homem degenerado, da raça degenerada, unicamente assim podia salvar o homem. Se ele tivesse vindo tomar sobre si a natureza do homem enquanto ele estava lá dentro do Éden, então esse plano aí não foi estabelecido pelo Pai e pelo Filho. Porque o plano estabelecido pelo Pai e pelo Filho foi esse. Cristo vive, tá, na humanidade degenerada. Foi essa a natureza que ele tomou sobre si. E era unicamente assim que podia salvar o homem dessa terrível degradação. Irmão. Sim. Nossa, cara. Em concordância com isso, aqui na meditação Cristo Triunfante, página 31, diz que deveria descer da pureza e paz do céu, de sua glória, alegria e vida imortal. Prestemos bem atenção aqui. Descer de sua vida imortal. Adão era antes do pecado, era mortal ou imortal? Imortal. Imortal devido à não existência do pecado. Então, quando ele passou a pecar, então ele se tornou um ser passivo de morrer por causa do pecado. Em outras palavras, diz que o salário do pecado é a morte. Então, depois de Cristo se desprover disso, ele via em contato com a degradação da terra para suportar suas tristezas, ignomínia e morte. Morte, mas não pelos pecados dele, pelo nosso. Né? Mas isso só comprova de que, em sua natureza, Cristo tomou a natureza pós-queda. Caso contrário, ele não morreria. Ok, obrigado pela participação. E é isso, cada um dando a sua participação fica mais interessante, né? A questão da imortalidade de Adão, claro que era inerente a Cristo, dependia de Cristo, né? E é isso que Cristo, no plano da redenção, juntamente com o seu Pai, elaborava esse grande plano para fazer com que o homem voltasse à imortalidade. Logicamente que não tem vida em si mesmo o homem, por mais perfeito que ele esteja. Mas essa imortalidade, o Senhor Jesus Cristo quer dar para nós, assim como ele fez o homem lá no Éden, para se tornar, permanecer imortal em Cristo Jesus, nós também devemos um dia buscar essa imortalidade. Ele vai nos dar essa imortalidade. Em Cristo Jesus, os seus filhos vão se tornar todos imortais, como os que já estão lá no redil do céu. Como os anjos, como os outros que estão em outros mundos criados, que permaneceram santos, ainda eles têm essa imortalidade em Cristo Jesus. E nós, os únicos que foram perdidos, agora podemos ainda adquirir essa imortalidade, só em Cristo Jesus. Bom, na meditação matinal, para conhecê-lo, na página 291, Jesus ele se tornou homem com uma finalidade. Qual é essa finalidade dele ter se tornado homem? Para poder ser o nosso mediador. Hoje, Jesus Cristo está no santuário do céu, mediando por nós.
Mas por que ele está hoje mediando por nós? Porque teve uma finalidade. E essa finalidade era exatamente o que ele está fazendo hoje, mediando. E essa mediação teria que ser depois que ele morresse pela raça, ressuscitasse, ele iria ocupar uma posição de mediador. Nosso grande sacerdote, intercedendo por nós, por essa raça caída, e assim poder nos restaurar. E nós precisamos aceitar a morte de Jesus Cristo como nosso substituto, mas também aceitar como nosso substituto a sua mediação por nós lá no céu, lá no santuário celestial, onde ele se encontra hoje, no lugar santíssimo. Então essa mediação entre Deus e o homem só foi possível graças a esse grande plano da redenção feito pelo Pai e pelo seu Filho Jesus Cristo. Então, para que pudéssemos agora ser restaurados, tá? Agora nós teremos a mente de Cristo, tá? Porque conforme está escrito essa palavrazinha vermelha, para que pudesse restaurar ao homem a mente original. Qual é a mente original? A de Adão, antes da queda. Que ele perdera no Éden. Ele perdeu o quê? A imagem e perdeu a mente também. Não foi só o físico, não. O físico, as pessoas, não, ele não perdeu o físico, perdeu também. Os homens andam mexendo em tudo. É até mesmo questão de saúde. Vou dar um exemplo aqui. A barba. Tem gente que não dá importância nenhuma para a barba, outro fala o contrário. Mas quando o homem foi feito, ele foi feito sem barba? Acredito que não. É um assunto bem profundo e é fácil quando a gente começa a entender. O homem hoje ele tem mania de tirar, e quando ele tira, fica raspado igual uma pele lisa de mulher. Isso não tem nada a ver com a imagem, não? Então, para que pudéssemos restaurar para que ele pudesse restaurar o homem, a mente original. Para o homem restaurar a mente, ele vai ter que cautela e cuidado e zelo por tudo quanto a palavra de Deus está escrita. Um homem que não tem uma mente de Jesus Cristo é que ele pensa o contrário no que respeita à imagem e à semelhança de Deus em todos os aspectos. Seja físico, seja espiritual, o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Não vai ser o nosso assunto de hoje falar da estética, né? O físico, mas nós vamos aqui entrar um pouco aqui nesse assunto que nós já começamos. Então o homem perdeu a imagem, perdeu o caráter, não tem mais a mente de Cristo, e o Senhor prometeu restaurar aqueles que quiserem, claro, né? Quem não quiser ser restaurado, não vai ser, não. Olha, o caráter, de acordo com o Lar Adventista, página 16, o caráter que apresentardes no tempo de graça será o caráter que tereis por ocasião da vinda de Cristo. Então, se não adquiriu o caráter nesta vida, não teve uma transformação da mente para se assemelhar a Cristo, conforme Adão foi feito no Éden, então quando ele vier não tem como fazer mudança nenhuma. Ele promete fazer uma transformação do corruptível, do corpo mortal para o imortal. Ele não promete na vida dele transformar a nossa mente e o caráter. Então isso é bem claro. Por ocasião da vida dele, ele não vai fazer transformação na mente de ninguém e nem no caráter. Exatamente. A transformação nós devemos adquirir agora, né? Aqui e já. Quando ele vier, ele vai vir para buscar um povo que já foi transformado. A mente e o caráter. E já voltou à sua originalidade. O que o Adão perdeu, agora ele concluiu o trabalho da redenção dele. Através da morte e da mediação. Ainda continuando no lado adventista, na página 16, se desejais ser santo no céu, eu acredito que cada um de nós que desejamos, né?
e eu creio que os que estão nos assistindo pela internet também desejam. Então, se nós todos juntos desejamos ser santos aqui, lá no céu primeiro, nós precisamos ser santos aqui. Aonde? Na terra. Por quê, meu? Porque os traços de caráter que nós nutrimos aqui nesta vida não se mudarão pela morte e nem tampouco vai se mudar pela ressurreição. Então quem morreu transformado, ressuscita transformado. Quem morreu de forma que não fez a vontade de Deus, vai ressuscitar, mas não vai mais fazer a vontade de Deus, porque eles não vão estar lá no céu. Simples assim. Então os nossos traços de caráter, que nós acalentarmos agora, que nós nutrimos agora, é o que nós vamos levar para a eternidade. Se vencermos, né? Se adquirirmos o caráter de Cristo. Se não adquirir o caráter de Cristo, para lá não vai. Não é assim? Então a morte de Jesus Cristo, para todos aqueles que o aceitam, deve viver também junto com ele. Aí esses viverão para a eternidade. Não vai ser a ressurreição e nem a vinda de Cristo que vai mudar o caráter e nem a mente de ninguém. Ainda na página 16 do mesmo lar adventista, saireis do sepulcro com a mesma disposição, e manifestáveis no lar e na sociedade. Então, haverá ressurreição para todos. Mas existe duas ressurreições. Uma será para os justos e a outra para os ímpios. Então, quem ressuscitar na ressurreição dos justos, eles é porque fizeram o bem enquanto viviam, tanto em casa como na sociedade. E os que fizeram o mal não vão se salvar, porque na verdade eles vão ressuscitar com a mesma disposição que eles foram colocados na sepultura antes de morrer. Então a coisa é séria, é bem clara ao entendimento daqueles que estão buscando. Em Filipenses, no capítulo 3, versículo 21, diz que Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Glória. Então Jesus Cristo, após a ressurreição, Ele ressuscitou no corpo glorioso. E cada um de nós, se vier descer a sepultura, se morrermos em Cristo, também ressuscitaremos semelhante ao seu corpo glorioso. E aqueles que não se transformaram na vida, não transformaram a mente, não transformaram o caráter, vão ressuscitar no corpo glorioso? Não. A palavra de Deus é muito clara. Vai ressuscitar na mesma disposição, do mesmo jeito que foram sepultados. Se uma pessoa morreu acidentado, decepado uma perna, vai ressuscitar com a perninha no lugar todo gloriosinho? Não. Mas aquele que morreu em Cristo Jesus, qual é a promessa? Ressuscitar semelhante a Ele com o seu corpo glorioso. No mesmo livro, na mesma página, Jesus não muda o caráter de ninguém em sua vida. Não muda. A obra de transformação precisa ser feita agora, aquilo que nós estávamos falando anteriormente. Então, agora Romanos 12, verso 2, pegamos só essa parte aí, para nós entender melhor. O que Deus diz para nós, através de Paulo: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não é transformai-vos pela renovação do nosso corpo. O nosso corpo, quando Cristo voltar, é que Ele vai fazer a transformação, e tudo bem, do corpo. Do corruptível para o incorruptível. Do mortal para o imortal. Mas a transformação tem que ser feita hoje, no dia a dia, acerca da nossa mente, do nosso caráter, tem que ser agora. E o caráter é aquele caráter
que é semelhante à lei de Deus. Aqueles que desprezam a lei de Deus estão desprezando o caráter de Deus. Aqueles que renegam e rejeitam a lei de Deus, eles estão dizendo não para um caráter semelhante ao de Deus. Irmão, dá uma citada em cima disso aí. Em meditação matinal, olhando para o alto, aqui pela data fica mais fácil de encontrar, está na meditação de 25 de fevereiro. Vou ler alguns textos aqui a respeito, com relação a isso que foi apresentado aí na tela. Diz que já o tema da meditação é que o padrão de Deus é perfeito. Em outras palavras, a Bíblia diz: sede perfeitos, porque vosso Pai é perfeito. Então, logo no começo diz assim: o padrão de caráter que Cristo tornou-nos possível alcançar é um padrão perfeito. Aí, mais adiante, ele diz assim, depois, quem quiser ler, é uma meditação muito boa para esse tema, tá? Aconselho que leiam ela inteira, porque é bem reveladora a respeito, mas os textos que irei apresentar aqui, eles são bem relevantes para um bom entendimento já. Aí mais adiante diz assim, ninguém pode levar ao céu os seus traços de caráter cultivados e naturais. Então, se a gente não pode levar, tem que mudar antes. Porque quando Cristo vier, já será para levar. Então, como é que ele vai levar alguém que tenha traços que não sejam traços santificados? Aí diz assim, aquele que leva consigo tais traços, né, esses traços cultivados naturais, aquele que leva consigo tais traços durante seu período de prova, tem representado mal a Cristo ao agir segundo princípios que Deus não pode aprovar. Aí, complementando aqui, os princípios da verdadeira vida espiritual não são compreendidos por aqueles que conhecem a verdade, mas deixam de praticá-la. A transformação pela renovação do nosso entendimento, da nossa mente, ela deve estar sendo realmente feita agora, tá? Agora, o corpo mortal só na vida de Cristo. Esse aí vai se tornar um corpo glorioso igual dele. Ninguém hoje, por exemplo, pode dizer assim, eu estou salvo. Isso é se justificar. Isso é se glorificar a si mesmo. E essa pregação, ela está errada. Então todos nós seremos justificados. Justificados é a mesma coisa que perdoados. Mas a Bíblia diz que somente aqueles que perseverarem até o fim são os que serão salvos. Nós temos que ter certeza da nossa salvação. Nós temos que ter certeza da nossa justificação. Nós temos que ter certeza da nossa glorificação. Mas tudo no seu devido tempo. Se hoje eu recorro ao meu Deus e peço perdão, se é do fundo da alma, não sou perdoado? Perdão é o quê? Justificação. Mas o simples ouvidor da lei vão ser justificados diante de Deus? Se não vão ser justificados diante de Deus, vão ser glorificados? Não. Mas se eu ando de acordo com a lei de Deus, a minha meditação é na lei de Deus de dia e de noite, esse não é o caráter de Cristo Jesus? Não é o caráter de Deus? Quando nós estivermos à semelhança de Cristo no caráter, Ele não vem buscar-nos e reclamar-nos como sendo dele? Então, nesse momento, quando Cristo agora vier transformar o corruptível para o incorruptível, agora nós vivemos à semelhança de Cristo no corpo glorificado. Então, que nós venhamos entender essa questão para nós não nos colocar numa condição que não precisamos mais avançar.
Paulo se considerou o principal dos pecadores. Porém, também ele disse: já não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim. E se Cristo viver em nós, irmãos, como é que ficará essa mente? Como é que ficará esse caráter? É aí onde está o segredo. Tá? E não esquecendo que ele está no céu, lá no santuário, no lugar santíssimo, intercedendo por nós. E, portanto, é Deus que opera em vós tanto querer como o efetuar. E a Ellen White diz assim: é Cristo que opera em vós tanto querer como efetuar. Porque aquele que está em Apocalipse capítulo 3, versículo 15, dizendo: eis que estou à porta e bato. Se você observar esse ponto de Apocalipse 3, 20, é ali falando da igreja de Laodiceia. Uma igreja morna, uma igreja sem vida, uma igreja sem Cristo. Nessa condição não tem vida e nem tem Cristo. Graças a Deus que o trigo também está lá, buscando transformar a mente e o caráter. Nós não podemos nunca generalizar, porque tem aqueles que ouvem o convite. Todos aqueles que estão nessa condição laodiceana, se ouvir o convite, e se ouvir a batida da porta do coração, e abrirem a porta para Cristo entrar, ele vai realizar conforme ele prometeu, tanto querer como efetuar. E aí nós nos tornamos justificados. E um dia, glorificados. Ou não? Sim. Glória a Deus. Muito bem. Irmão, você vai responder o questionamento aí? Você tem que falar para participar. Né? É interessante a participação de cada um dos irmãos. Você vai responder aqui? Pode. Fica à vontade. Fica à vontade. Se aponta aí, se quiser que eu fale alguma coisa, tá? Eu vou só ler a pergunta aí, a irmã direcionou a pergunta aqui para o irmão Vasconcelos, aqui na transmissão, para que fique claro para todos que estão acompanhando. Eu vou ler aqui o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, os versículos 51 até os 55. Mas aí o irmão vai complementar, já que a pergunta foi direcionada a ele, mas a gente vai ajudar aqui também. Então, a pergunta é que ela disse que tem pregador ensinando que já estamos justificados e glorificados. Aí a irmã perguntou se a gente concorda. Porque a gente tem que dizer que tem que colocar a prova da lei e do testemunho, porque a palavra de Deus é que é a régua que mede isso, né? Não é a nossa opinião, mas o que está escrito na Bíblia. Então diz assim, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51 aqui. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos. Todos, né? No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, ou glorificados, né? Isso aqui na ocasião da vinda de Cristo. Aí ele complementa, o apóstolo. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Isso na ocasião, repetindo, da vinda de Cristo. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Ok, irmãos. Inclusive, aqui não está dando para mim ver e acompanhar os irmãos e as irmãs que participam, mas qualquer coisa os irmãos podem fazer com a irmã Edu, né? E passar a pergunta e a gente procura responder. Mas a questão foi pertinente porque até me parece que foi respondida, né? Bom, então só dando uma ênfase maior aqui,
E na verdade existem pregadores de todo jeito, né? Interpretam certo, outros interpretam errado. Mas se a gente tiver uma convicção na palavra de Deus, porque isso é que é fé, é a convicção de fatos que não se vê, tá? Certeza de coisa que se espera, e isso é fé. E na verdade a fé vem pelo ouvir, mas ouvir a lei e o testemunho. Quando nós estamos direcionando as coisas em conformidade com a lei de Deus e com os escritos dos profetas, não tem como nós errarmos, só se quisermos. Porque um profeta, o seu espírito está em conformidade com o Espírito de Cristo, porque foi o Espírito de Cristo que deu aquela iluminação. Então, o outro profeta já escreveu com o mesmo Espírito, né? Porque o Espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas, eles aceitam. Tudo que o Senhor diz, eles aceitam. Já aqueles que contrariam a palavra de Deus, não tem Espírito profeta. Não pode estar sujeito, e nem deveria estar. Porque quem é de Deus está em conformidade com a palavra de Deus e escuta a palavra de Deus. Os profetas escutavam a palavra de Deus que vinha por meio dos profetas. Hoje os profetas modernos, eles acreditam em partes, naquilo que lhes convém, naquilo que lhes agrada, naquilo que defende aquilo que eles defendem. Mas o verdadeiro profeta de Deus, ele está completamente em conformidade com a lei e com o escrito de todos eles. Só dando o complemento aí da mensagem do irmão Edu, né? A questão da resposta. Nós vemos que, por exemplo, Daniel era um homem muito amado por Deus. Mas mesmo ele sendo um homem muito amado por Deus, quando Daniel ia orar para Deus, a resposta já vinha imediatamente, porque ele era muito amado. Mas mesmo assim, quando ele estava orando, intercedendo a Deus pelo povo pecador, ele se colocava entre os pecadores, né? Ele não se achava justo por causa dos outros. Não, eu sou santo, mas os outros não são. Então, eles são pecadores, eu não sou, não. Eles colocavam no meio de tudo. Em Apocalipse 2, versículo 10, quando fala aqui da grande perseguição que vai acontecer, fala no final do verso, o Senhor dizendo assim para os fiéis, para o povo de Deus. Ele diz assim: sede fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Se os santos de Deus já estivessem salvos, não precisaria Deus dizer para ser fiel até o fim, para poder ganhar a salvação. É sinal de que muitos vão tropeçar. Quem tem a certeza da salvação é Deus. Nós estamos buscando a salvação. E ela é cada dia, né? Ela é gradual. Assim como é a conversão, assim a nossa vida para Deus é gradual. Todo dia nós estamos buscando a melhorar, buscando a santificação dia por dia. Mas eu jamais vou dizer que eu já estou salvo. Eu não tenho esse poder de dizer isso. Eu sou um pecador e estou buscando cada dia a fazer a vontade de Deus. E como ele disse, aquele que perseverar até o fim e não desviar do caminho do Senhor vai receber a recompensa. E é o que nós estamos fazendo, né? É trilhando esse caminho até o fim. Amém. Para que os leitores, os irmãos, as irmãs que nos assistem, não interpretar a coisa de forma errada, por que eu e você temos que ter a certeza da salvação? Quem é a salvação? Jesus Cristo. Nós temos a certeza que Jesus é a salvação? Pleno. Glória a Deus. Então, essa certeza nós temos que ter. E nós temos que ter certeza do que a palavra de Deus diz, sim, né? Então, se a palavra diz assim, ser perseverante até o fim, porque aquele que for perseverante até o fim, será salvo. Olha só. Então, se eu for perseverante, eu serei salvo. E se eu não for perseverante?
Não será. Mas eu digo, mas eu tenho certeza que Cristo é a minha salvação. Mas o que adianta dizer que tem a salvação Mas e não pratica. andar nas palavras da salvação? Então aquele que anda de acordo com as palavras de vida, porque ele diz as minhas palavras, ou seja, são espírito e são vida. Então quando aquele que anda de acordo com as palavras de Cristo que são vida, eles também terão vida. Eles não têm vida em si mesmos, mas a palavra que é vida faz com que eles fiquem vivificados. E só pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo, as pessoas são vivificadas. Quando a palavra de Deus entra em nossos corações, ali significa dizer que o Espírito Santo está entrando. Porque quem tem o poder de fazer nós sermos transformados é o Espírito de Cristo em nós. E quando o Espírito, que é vida, está em nós, nós estamos vivendo essa vida de Cristo. Mas ninguém tem vida em si mesmo. Mas todos aqueles que se apegarem à vida viverão para sempre. Basta nós continuarmos a perseverar na doutrina, na palavra de Deus, e nós vamos receber a recompensa segundo a promessa que o nosso Salvador fez para cada um de nós. Então, voltando aqui à questão do caráter, né? A nossa vida diária, ela está determinando o nosso destino. A forma como eu me visto, a forma como eu como, a forma como eu bebo, a forma como eu me comporto diante da sociedade, a forma como eu me conduzo no trabalho, a forma como eu dou um exemplo dentro da minha casa, tudo isso está determinando o nosso destino. Se procederes bem, nós teremos promessas boas. Se procedermos mal, é aquela história de Caim e Abel. Se procederes mal, aí a coisa já fica ruim, né? Aí não podemos ter uma coisa boa se nós estamos agora vivendo no dia a dia coisas más, que é contrária à palavra de Deus. Então devemos andar em conformidade com a palavra de Deus, para que nós tenhamos um destino bom. Em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 197, diz que muitos dizem assim, muitos dizem, porém, que Jesus não era como nós. Então alguns que dizem assim, não, Jesus venceu porque ele não era que nem nós. Ele venceu porque ele era Deus. Há caminhos para o homem parece direito. E alguns acham que isso é direito, dizer isso. Que ele não era como nós somos no mundo, porque ele era divino. E que nós não podemos vencer como ele venceu, porque nós não somos que nem ele. Não é isso que muitos dizem? Aí já é outro extremo. Aí tem alguém que diz assim, nós não podemos vencer. Nós não podemos ser perfeitos. Exatamente, ele diz isso, que esses estão sentados na poltrona de Satanás, dizendo que não é possível nós vencermos. E que Cristo venceu porque ele era diferente de nós, ele não era como nós. Poltrona de quem também? Do mesmo Satanás. Então quem diz que é impossível aquilo que Deus disse que é possível, se Deus disse que não é, ele não disse que é possível tornar perfeito, como é que alguém disse que não é possível? Está sentado em que poltrona? Satanás. Não temos que ter dúvida daquilo que iremos falar. Era essa voz aí, quando eu estava ouvindo da poltrona de Satanás, eu estava ouvindo dizendo que é impossível para mim vencer. Mas a voz do Espírito Santo falou mais alto na minha vida e estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Impossível era para você, mas aquilo que está em você é possível. Torna-se possível, não é assim? É isso que é crer. É isso que é ter fé.
Porque o que eu não posso, tem aquele que tudo eu posso. Mas é nele. E é Ele que está em mim, que está em você, que está em nós, que efetua aquilo que nós não podemos, aquilo que é impossível, Ele agora faz, torne-se possível. E isso é com naturalidade. Porque é o poder do Espírito de Deus que opera dentro de nosso coração. Exatamente. Mensagem escolhida ainda na página 736, agora o volume 3. É só repetindo aí a fonte. Cristo venceu todas as tentações como homem. Ninguém vê o negócio de dizer que ele venceu como Deus, porque nenhum aqui na face da terra é Deus. Ele veio vencer para nos dar o exemplo. E nenhum ser humano, nenhum ser criado, mesmo em todo o universo, pode se tornar Deus. Portanto, ele veio como homem para nos dar o exemplo que é possível nós guardarmos a lei de Deus. Todos nós o poderemos conseguir tal como ele conseguiu. Amém? Amém. Se ele está dizendo que todos podem conseguir como ele conseguiu, então a verdade é isso que está escrito aí. Como o senhor falou, Como o senhor falou anteriormente, se o homem diz o contrário, e a palavra de Deus está dizendo que pode, então nós temos que acreditar na palavra de Deus e ver que o homem que está falando contra essa mensagem está sentado na poltrona de Satanás. Né? Então nós temos que acreditar nessa promessa de Deus. Né? Eu estava até aqui com ele aqui na agulha, essa mesma mensagem aqui. Eu ia ler essa daqui, ó, que fala com relação à natureza, né, de Cristo, sendo falado aí, que ele, Jesus Cristo, tomou sobre sua natureza sem pecado a nossa pecaminosa natureza, para saber como socorrer os que são tentados. Olha aí porque que ele sabe socorrer a mim e você. Porque ele passou na própria pele aqui na terra as mesmas tentações que nós passamos. Está aqui, Medicina e Salvação, na página 181. E diz aqui ainda em Rebel and Herald, 17 de julho de 1900, Cristo, em realidade, uniu a natureza ofensora do homem com a sua natureza sem pecado. Ele pegou a nossa natureza defeituosa e uniu com a dele. Para poder socorrer o homem, ele se fez realmente homem, na condição que nós estamos, né? Como foi dito antes pelo irmão, a natureza lá que Adão vivia antes do pecado, ela não precisava de ser restaurada. Quem precisa de restauração é a natureza do homem, mas depois da queda. Essa sim, precisa ser restaurada, né? Precisa ser agora feita novamente segundo a imagem de Deus. Mas entendendo, irmãos, que nele não houve engano nem pecado. Sempre foi puro e sem contaminação. Contudo, tomou sobre si a nossa natureza pecaminosa. Está em Rebel and Herald, 15 de dezembro de 1896. É porque muitos confundem e acham que ao nós entendermos assim, de acordo com o que está escrito, que Cristo assumiu a natureza do homem decaído, dizem que nós estamos dizendo que ele pecou. Mas não é isso. O texto aqui é bem claro, que nele não houve engano e nem pecado. Ele sempre foi puro, sem contaminação, mas com a nossa natureza decaída. E Romanos 8:3, que é o texto aqui do apóstolo Paulo, diz claramente que Cristo, ele venceu o pecado com a natureza do pecado. Tomando nossa natureza pecaminosa, ele venceu, mostrando para todos nós
e também podemos vencer, não é isso que está dizendo o texto? E Cristo é o exemplo, como ele venceu. Ele disse que nós também podemos vencer. Quando nós unimos a nossa natureza pecaminosa com a natureza do divino Senhor Jesus. Exatamente. Isso é um ponto claro que alguns confundem acerca desse tema. Por exemplo, João 3,16, todos aqueles que aceitam protestar, ou seja, aceitam o cristianismo e protestar contra aqueles que vão contra o cristianismo, contra a palavra que é contrária à Bíblia, todos esses que dizem assim, eu sou crente, eu sou cristão, entendem João 3,16 como Deus, o Pai, enviando o seu Filho. Tá? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo ele não pereça, mas tem a vida eterna. E esse texto que o irmão citou, né, em Romanos capítulo 8, versículo 3, o Cristo, o Filho de Deus, foi enviado, porque Deus amava o mundo de tal maneira, Deus enviou o seu Filho, tá? Na natureza do homem, na sua natureza pecaminosa. É o que Paulo está dizendo em Romanos 8, verso 3. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todos que nele crêem. Ou seja, as pessoas vão dizendo, eu creio, eu creio, eu creio, mas não está crendo em Romanos 8, verso 3. A fé, ela deve ser consolidada em toda a verdade. E aqueles que se consolidam em toda a verdade receberão o selo de Deus vivo. Aqueles que se consolidam só em parte da verdade não recebem o selo de Deus, não. Isso é muito claro. Portanto, nós devemos procurar compreender a palavra de Deus à luz da própria palavra de Deus. Eu não tenho que estar inventando para dar minha interpretação. Se eu for fazer isso, eu erro. Eu tenho que admitir que os profetas interpretam os profetas. E eu apenas tenho que aceitar o mesmo Espírito para que eu esteja sujeito a essa palavra de tanto do profeta como do outro, como sendo de Deus e como sendo soberano. E só assim eu irei ser transformado na minha mente, no meu caráter. Porque se rejeitar a palavra de Deus, eu jamais serei transformado. E o único que pode me transformar é o verbo de Deus. É a palavra de Deus quando entra em meu coração. É ela que me direciona. É quando Jesus agora batendo a porta e agora eu abro, ele entra. E agora essa palavra, porque o Espírito de Deus habita em nossos corações por intermédio da palavra. E agora quando essa palavra entra e me diz o que eu tenho que fazer, agora o Espírito vai fazer em meu lugar, mas eu tenho que aceitar. Primeiro ele entrar, depois que ele entra, ele faz. Se você deixar, se você não quiser também, ele sai. É essa a condição do ser humano. Se propõe dois caminhos, da vida e o da morte. Se nós abrimos a porta do coração, significa que nós escolhemos o caminho da vida. Porque a própria vida ali está dentro de você, através da palavra. Agora, se você rejeita, você escolheu bem o caminho da morte. Meditação matinal, fé pela qual eu vivo, na página 219. Cristo reúne em sua pessoa a plenitude e perfeição da divindade. Olha. Cristo reúne em sua pessoa a plenitude e perfeição da divindade. A irmã White fala de três pessoas, tá? Três poderes, um trio celestial, que não é trindade. Entenda bem o que eu vou falar aqui. A plenitude da divindade. O Pai é totalmente Deus.
Ele tem toda a plenitude, ou não tem? O Filho do Pai, Cristo Jesus, tem toda a plenitude, tem ou não tem? Tem. E o Espírito do Pai e do Filho, que é a sua presença, conforme está em João 14, 23. Quando ele diz assim, antes dele estar à porta para bater, ele diz assim, ó, que aqueles que amam a sua palavra serão amados de seu. Pai. E aí quem é que vem para bater e entrar? Ele diz, eu também o amarei, né? Eu também o amarei. Quer dizer, exato. O Pai também o amará. Então veja só, o Pai, ele diz assim, e viremos, referente ao Pai e ele, Aí ele faremos e morada. faremos morada. E o nosso corpo Isso é é o quê? templo, O Espírito Santo. porque em outra passagem o profeta diz que o nosso corpo é templo, né? Claro. Então veja só, Do Espírito Santo. o Espírito Santo é toda a plenitude da divindade, sim ou não? Sim. Agora, é obrigado três trindade por ser três pessoas da divindade? Não. Porque o que está escrito é assim, três pessoas da divindade, não está dizendo que é de trindade, não. De trindade nós vamos agora buscar um outro entendimento, uma outra compreensão, de acordo lá com Atanásio, lá nos concílios lá de Constantino. Ou não é assim? Então tudo é plenitude. Ora, quando você está com o Espírito de Deus, quando você bate, é batido a porta do teu coração e tu abre para o Pai e o Filho entrar, ali não está toda a plenitude, não. Completo. Completo, não falta nada. Pois é, na pessoa de Cristo. Quando ele diz assim, eis que estou à porta aí, se alguém abrir, eu entro. Quando ele diz assim, eu entro, quem está entrando com ele? Espírito Santo, Deus o Pai e a união do Espírito Santo. Deus o Pai. Ali está o que no seu coração? Está exatamente a presença do Pai e do Filho em Espírito. Não está dizendo que nós somos morada de Deus em Espírito. É a forma que Deus tem de habitar em nós. É em Espírito. E em Espírito é a presença do Pai e do Filho. É o poder em toda plenitude habitando em nosso coração. É isso que está querendo dizer o texto. Não precisa nós estarmos dando interpretação. É isso que interpreta o texto. Cristo reúne em sua pessoa a plenitude e perfeição da divindade. Cristo. Olha só, o que Ellen White diz acerca do Espírito Santo? É Ele mesmo. Ele mesmo, despojado da Personalidade humana, porque não tem como ele entrar como homem. Mas ele entra como Deus, na sua plenitude. E pode transformar. E só assim nós poderemos ser transformados à sua imagem, à sua semelhança de volta. Ele enfrentou. Porque diz aí que ele tem o quê? Na sua pessoa, toda a plenitude e perfeição da divindade. Todos os atributos de Deus. E também tem nessa pessoa toda a plenitude e perfeição da humanidade sem pecado. Olha isso, irmão. Só Ele pode nos fazer tornar-nos sem pecado outra vez, como Adão foi feito. Pela criação, Ele fez o homem sem pecado. Pela redenção, Ele vai fazer com que o homem, de novo, agora, seja recriado sem pecado. Ele enfrentou todas as tentações. Olha isso, irmão. Ele não deixou de ser Deus ao se tornar homem. Mas quando E foi Tiago diz que Deus não é tentado por ninguém. por ninguém. Como ele sabe que nós não podemos e nem somos Deus, somos homem, ele se fez homem para poder ser tentado, para ele ser o nosso exemplo, porque ele foi tentado em todas as coisas. E agora ele pode nos socorrer. Irmão, e até a gente pode dizer assim, então a gente pode até fazer uma analogia, uma comparação,
ainda nessa questão do Espírito Santo, porque diz que Cristo é a imagem do Deus invisível. Quando Cristo esteve como homem, ele podia ser visto, por causa da sua aparência, como carnal, né? Como homem. E hoje, como é que Cristo pode ser visto? É Ele habitando em cada um de nós. A partir do momento que a gente deixa que Cristo reflita a sua imagem através de nós, Ele pode ser visto também. Não é isso? Pode ser. É exatamente, a terra será cheia do caráter de Cristo. Então, através dos seus mensageiros, quando eles recebem esse caráter, eles vão viver a semelhança de Cristo, e o mundo inteiro vai ver que não são eles, seres humanos, que vão viver de si mesmos uma vida perfeita do jeito que está vivendo. Mas sim tem alguém vivendo deles. E aí é Cristo. Pois é, e essa pessoa com uma aparência em cada um de nós pode se identificar como o próprio Espírito A Santo. imagem e a semelhança de Deus pode ser vista, porque agora as pessoas olham para o alto e glorificam o nome daquele que criou o homem perfeito, e que agora está redimindo ele de novo agora para uma perfeição. Mais uma vez, agora realmente, quando as pessoas olham para o alto, aí vê Cristo através do caráter. A glória com que a terra será cheia é exatamente o caráter de Cristo Jesus. Porque a lei de Deus é o caráter de Deus. A lei de Deus é a transcrição do caráter. O caráter reflete exatamente o que a lei é. E as pessoas, quando olham, agora vê o caráter de Deus no homem. O caráter de Cristo. Ele enfrentou todas as tentações que assaltaram a Adão. E as venceu. Porque em sua humanidade confiava no poder divino. E a mesma coisa nós hoje, irmão. Nós só poderemos vencer se confiarmos no poder divino. E esse poder, sabe quem? Cristo. Está escrito que é. Antes que nós venhamos vencer o pecado, devemos dar lugar, tá, a um poder. E esse poder é Cristo. E o apóstolo Paulo diz assim: nós pregamos a Cristo. Sabedoria De Deus e poder de Deus. Aí as pessoas estranham quando os pioneiros dizem que o Espírito Santo é um poder. Ora, para que É estranhar? humanamente impossível vencer sem a ajuda do Espírito Santo. Impossível. Mais do que também, irmão. Humanamente impossível vencer sem a ajuda do Espírito Santo. Exatamente, sem a ajuda de Cristo. Sem a ajuda do poder que está no interior, aquele que está à porta e bate. Aquele que está à porta e bate é o poder de Deus e que Paulo pregava. Cristo é o poder de Deus. Sem o poder de Deus ninguém vence pecado. E graças a Deus que eu estou aqui agora. Glória a Deus. Amém. A gente Então, não pode também definir, né, irmão? Dizer que o Espírito nós Santo não é só o podemos poder. definir, né? Nós podemos definir que o poder aí, por exemplo, é Cristo. A influência é Cristo. A palavra é Cristo. Tudo que você pode dizer pode ir para Cristo, não pode? Pode. Mas definir, É só isso. não, é só o poder de Deus. Não, o Espírito Santo é o poder de Deus. É, mas ele é muito mais. Ele é fogo, É um ele é vento, água. ele é água, Óleo. ele é óleo, ele é azeite. Nós não vamos definir não, mas se está dizendo que é Cristo, tudo isso aí representa Cristo. Tanto que quando Jesus esteve com os discípulos, e um dos discípulos ele falou assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso vai bastar para a gente. Naquele momento ali, Cristo já se manifestava. Cristo já tinha se mostrado como Deus o Pai, a imagem do Pai. Ele já tinha mostrado o propósito da redenção, da salvação para eles. E mesmo assim, ele diz ainda: Senhor, mostra-nos o Pai, isso vai bastar. E a gente sabe que Cristo, ele se manifesta. Ele é manifestado não só com o plano da redenção, a qual ele fez, mas ele se manifesta
manifesta através da nossa vida hoje, através da palavra, quando a palavra vem e a gente aceita, deixa se manifestar através da nossa vida. A ação, e é Cristo. Cristo é tudo. Tudo foi feito para Ele, por Ele e para Ele. E a gente vê a maravilhosa manifestação do poder de Deus na humanidade, através dele. Glória a Deus. Olha, irmãos, nesse texto com a base lá com relação à conversa que Cristo ouviu lá de Filipe conversando com Cristo, que queria ver o Pai, Tomé ele queria saber do caminho, mas eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai, agora o outro diz, mas eu quero saber agora o Pai. Aí Jesus Cristo diz assim, mas Filipe, há tanto tempo estou convosco, tu diz, mostra-nos o Pai. Aí alguém diz assim, rapaz, mas é fácil entender, é fácil, quando deixamos o Espírito guiar. O Pai e o Filho não são duas pessoas? Distintos. E por que agora Jesus Cristo diz assim, olha, quem me vê a mim, vê o Pai? Já que são duas pessoas. Em caráter, em espírito. Mas vamos entender melhor ainda o caso. Isso até para contrariar alguns que dizem que Jesus não é Deus. Nós aqui temos dúvida que Jesus é Deus? Não. E alguns dizem assim, mas vocês estão adorando outro Deus, porque Israel só tem um. Jesus é expressa a imagem de Deus. Mas isso eles parecem não quererem ver. Agora deixa eu dizer um texto mais complicado. Jesus disse, todas as coisas me foram entregues. Sim. Aí alguém diz, mas Deus é só o Pai. Veja lá. Olha só, agora eu vou complicar um pouco. Ellen White ela diz o seguinte. Olha o que Ellen White diz. Cristo ele é Deus na infinidade. Aí alguém diz assim, mas ele é infinito? É. Ele não é na infinidade? Infinidade não é infinito, não? É. Então Ellen White errou. E eu não acredito que ela errou. Porque o Espírito que conduziu ela foi o mesmo que conduziu Os apóstolos. os apóstolos, os profetas. Então ele é Deus realmente na infinidade. Mas quando ela diz assim na sequência do texto, mas não na personalidade. Oxi, e aí? Isso vai tirar a deidade de Cristo? O que é que diz em João capítulo 1, verso 1? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era o quê? Deus. Então acabou-se. Quem é que vai questionar a Bíblia? Porque Ellen White diz que ela está falando de acordo com a Bíblia. Ah, e como é que ele não é na personalidade? Mas até onde estiver escrito é para nós, para os nossos filhos. Onde não está escrito, é só Deus pertence. É ficar, ó, silêncio. Só escuta. E só aceita. Sem questionar o que Deus diz. Agora, voltando ao texto, interessante o texto, porque lá diz assim, mas Filipe, há tanto tempo estou convosco, ele se identificou como quem era para Filipe. Como Deus. E não me tens conhecido. Mas qual era esse Deus que disse que quem era o Deus que Filipe queria ver? O Pai. Ele se identificou como quem? O Pai. Mas o Pai não é outra pessoa? Mas deu ao Filho toda Agora quem olha para o Pai, olha para o Filho, olha para o Pai. Agora veja uma coisa. Ellen White também diz. E Filipe ele queria ver Deus, o Pai, Em forma de corpórea. forma corpórea. Mas ali, olha só isso. Ali, Deus já se manifestava. Aonde está agora a personalidade do Pai? no Filho. Ora, qual é o problema nós entender do jeito que está escrito? Analisaram essa profundidade desses assuntos? E quem unicamente pode representar o Pai é a humanidade? Cristo. Cristo. Então, olhando para Cristo, está sendo representado quem ali? O Pai. Ele vê o Pai. Deus. E quem sente a presença do Pai e do Filho está sentindo a presença de quem? Do Espírito Santo. Qual é o problema? É Trindade. Não. Não, não sou obrigado a crer em Trindade.
Porque eu estou na obrigação de acreditar no que diz, o assim diz o Senhor. Até mesmo porque a nossa fé está embasada na crença de Cristo e dos apóstolos. Essa doutrina veio cerca de 300 e poucos anos, 300 anos depois. Né? E sem contar que a Bíblia, só para complementar aqui, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: quem compreende o pensamento do homem, é mais ou menos assim que ele diz, a não ser o espírito do homem que nele está. Aí ele vai e diz assim, ele está fazendo ali um comparativo, uma analogia para eles entenderem. Aí ele vai dizer assim: assim também Deus, ninguém entende os mistérios de Deus a não ser quem? O Espírito de Deus que está onde? Que nele está. Então nós temos que ter cuidado com o espírito imundo semelhante a rã, que é o espiritismo, atrelado a essa doutrina. Por quê? De acordo com esse texto, se eu acredito que o Espírito de Deus é outra pessoa, eu tenho que acreditar que o Espírito do homem também é outra pessoa. E quem ensina que o Espírito do homem é outra pessoa, qual é a doutrina? É o Espiritismo. Só complementando aí aquela questão lá, o irmão vai já ler o texto ali do Desejar Todas as Nações, que já está na tela, tendo um texto bem claro, né? Com relação à natureza do Senhor, a qual ele veio à Terra. Mas eu vou ler aqui do livro do Instrutor, 29 de junho de 1893, diz assim: não vos assenteis na poltrona de Satanás, dizendo que não adianta, que não podeis deixar de pecar, que não há em vós poder para vencer. Não há poder em vós, separados de Cristo, ainda tem mesmo não. Mas tendes o privilégio de ter Cristo permanentemente em vosso coração pela fé. E ele pode vencer o pecado em vós. Olha quem é que dá a vitória. É Cristo que é o autor da vitória, né? Então ele sim pode vencer o pecado em vós, quando com ele cooperardes. Nós temos uma parte a fazer também. Nós temos que cooperar com Cristo, né? Aquilo que está nas nossas condições para fazer, nós temos que fazer, né? Podeis ser cartas vivas, conhecidas e lidas por todos os homens. Não deveis ser cartas mortas, mas vivas, testificando perante o mundo que Jesus é capaz de salvar. Essa é que tem que ser a nossa condição, de cooperar com Cristo para que Ele possa nos ajudar. O poder não vem de nós não temos poder para vencer o pecado. O poder vem dele. Por isso que toda honra e toda glória é para Ele, é para o Senhor Jesus. E nós vamos concluir com o texto da tela aí, o Desejar Todas as Nações, página 22, fazendo uma comparação com os dois Adões. O primeiro e o segundo. O primeiro Adão, de acordo com o texto aí, ele enfrentou Satanás na natureza caída ou naquela natureza que ele recebeu antes de cair? Qual foi a luta que ele teve com Satanás? E venceu, o Satanás venceu ele. E Cristo, o segundo Adão, veio em que natureza? Pós-queda. Pós-queda. Quem venceu? Cristo. Cristo venceu, o segundo Adão venceu. Apresentando que nós podemos vencer.
E nós somos tentados nessa natureza porque nós só temos essa. Mas nós pretendemos receber a outra de Jesus Cristo. Amém. Agora, com a natureza caída, Jesus enfrentou o grande inimigo das almas, que derrubou Adão, que o enfrentou na sua pujança natureza que ele recebeu no Éden. Mas agora Jesus Cristo vem nos dar um exemplo que é possível nós vencermos nessa natureza caída. Agora, não podemos fazer isso isolado de Cristo. Em Cristo, tudo podemos. É o que o apóstolo Paulo diz. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Se aquele que me fortalece é aquele que veio na natureza de Adão, tá? Na sua condição caída, mas que ele agora está em meu coração e venceu o grande inimigo, eu e você, cada um de nós iremos vencer, porque não somos nós que vencemos, mas Cristo vence por nós e em nós. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Hoje, Amém.